tentar conter o avanço do aquecimento global. O que se desmata hoje é muito mais precioso do que era 10 anos atrás. Os incêndios florestais agravados pela seca. Você tem que ter um sistema alerta, um sistema de resposta eficiente de combate ao incêndio. É Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção. Avançar na matriz energética, gerando o mínimo impacto possível. Empoderar essas populações para a realização das conferências climáticas. As águas do oceano já subiram pelo menos 20 centímetros. É a maior do que se esperava. O presidente do PROAN. E ainda envolvendo o setor comercial, a indústria. Há uma justificativa científica para esse banimento. O caso do Chile nos traz uma lição da habilidade hidrológica da América do Sul. É ali que começa a intensificação da vida. A pesquisa, ela não retrata ultrapassamos os limites das alterações aceitáveis. Se houve um aumento da atividade econômica para a sustentabilidade, para os ecossistemas. Os recursos naturais de um país, eles têm que ser protegidos. A maioria dos países não faz essa conta de quanto ela perde de capital natural. O Dia Mundial do Solo, criado pela FAO, pelas Nações Unidas. E o estado de São Paulo é um microcosmo desse processo todo. Papelão. E isso desestimula o trabalho dos catadores. O governo ele tem que fazer pressão para que as indústrias estabeleçam a economia circular. Pelas estradas do Quênia, indo em direção às aldeias para serem distribuídas. É uma política permanente. O Brasil foi uma espécie de convidado de honra. A solicitação da Marina ao G7, ela teve uma posição correta, principalmente porque ela cobrou o aporte de recursos para a adaptação climática. A tendência é que ele pode ainda piorar nos próximos anos que ele aparecer? As duas questões que você coloca são verdadeiras. Sem ter rota de fuga, sem ter previsão de abrigo. E flexibilizou 480 pontos da legislação ambiental estadual. Deveria estar investindo maciçamente em contenção de inundações e Regiões devastadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Existe uma imprevisibilidade na extensão do impacto. Meio ambiente, sustentabilidade e o futuro do planeta. O que nos resta? Das 27 capitais brasileiras, 15 não têm plano de mudanças climáticas. Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Já tem hoje 5 milhões de refugiados ambientais. Maior incidência de eventos climáticos, você tem maior deslocamento de populações. Tirar a preservação do meio ambiente só do discurso e trazer para a prática, Bocuí? Estamos atrasados com relação a isso, né? A ação do ser humano tem sido preponderante? De fato, a humanidade, com a queima de combustíveis fósseis, está piorando o quadro das mudanças climáticas. São cada vez mais comuns, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. A antecipação, como temos registrado, se deve ao aumento rápido da temperatura média do planeta. Hoje nós temos uma conjunção desses dois fatores, que é o aquecimento global, mas o El Niño que está no final. Os acordos que estão sendo tentados para parar as mudanças climáticas, isso é de interesse público, isso tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com proteção ambiental. Foi o Ministério Público, de repente, que disse: ei, você tem que abrir aqui um caminho para as pessoas entrarem. O acesso à informação, ele é parte integrante da mudança de comportamento. A cidade perde sem a abertura de uma nova concorrência. Se sinaliza para a incineração de resíduos. Também é preciso que se faça um amplo programa. Calor extremo e queimadas são mais um sinal desses tempos que vivemos. Além disso, você tem uma condição excepcional de seca. Então, ele afeta diretamente a saúde pública. Para frear as mudanças climáticas. Ela tem só 12% de remanescentes. Presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. O Brasil não está preparado para essa realidade. A importância do Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu converso com o Carlos Bocuí, que é presidente do PROAN. Operacional, falta fiscalização, falta capacidade tecnológica. 20% desiste porque o salário é tão pequeno que não quer ficar. Do Rio Paraguai, que deixou de inundar as suas planícies de inundação. Isso dá uma ilusória sensação de que o conjunto é verdadeiro, e não é. O Estado registre uma seca ainda pior do que aconteceu em 2023? É uma política de adaptação climática muito forte para a região do Amazonas.
o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem expoentes como vocês, né? Aqui em Goiás mesmo, a gente tem essa sensação principalmente em períodos que era para estar mais fresco. Porque não tem série histórica. Carlos Bocuí, presidente do PROAN. Volume de desmatamento de mais de 4.000 quilômetros. Talvez a sociedade não esteja preparada para essa transformação ainda. O próprio Brasil pretende aumentar a extração de petróleo até 2033. A questão é, o Brasil necessita de equipamento aéreo, como se tem no Canadá, para a contenção dos incêndios. A bacia, do Paranapanema. O rio Paranapanema, ele nasce na região de Capão Bonito, no alto da serra. É incinerando o futuro. A incapacidade do organismo se resfriar diante dos episódios de calor extremo. Essa questão começa essencialmente pelas mudanças climáticas. Do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN. Colocar o seu peso político nessa resolução. No aspecto político, a vitória de Donald Trump. A indústria do petróleo vai sofrer um empuxo muito negativo para a questão climática por uma coordenação que não tenha a independência suficiente. De químicos banidos já há muito tempo do mercado, que o Brasil continua, infelizmente, utilizando. Que Hegel chama de estágio civilizatório das consciências. Aqui para o Brasil, falando sobre benefícios para o nosso país também nessa cúpula. Todo o sistema de infraestrutura, de escoamento, de produção acabou colapsando. As enchentes não apenas destruíram infraestruturas. Criaram verdadeiras armadilhas. Também está falando de governança global. Queria que você explicasse essa relação para a gente. A transformação pela economia é fundamental nesse processo. As mudanças climáticas, que podem afetar drasticamente a vida das comunidades. Esse acordo que veio com 1 trilhão a menos do que os países queriam. Na verdade, você tem uma promessa que não tem uma concretização. E o grande problema é isso, é transformar essas promessas climáticas em realidade. Falta programa, política pública, falta direcionamento econômico para transformar o discurso em realidade. O acordo foi amplamente criticado. Quanto ao resultado dessa COP29, é a eficácia do sistema de decisão que é colocado nas conferências climáticas. Eu preciso saber se esse plano climático ele vai me dar segurança. Qual o cenário para o qual eu estou me preparando? Falta a presença do Estado, Falta justiça. O que já se prevê sobre o futuro da agricultura? E essa realidade nos leva para um terreno um pouco mais duro de incerteza, que é a incerteza radical, que não conta com uma série histórica. É interesse em continuar explorando o petróleo do que fazer a transição energética necessária. Impedir queimadas, queimada da Amazônia, queimada do Pantanal, no Centro-Oeste, na Sibéria, no mundo todo. Possa prever cenários futuros que vão orientar políticas públicas de adaptação. E o momento de agir é agora.